Estamos vivendo em um mundo repleto de epidemias. As desordens do espectro autista, as desordens do déficit de atenção e hiperatividade, a esquizofrenia, a dislexia, a dispraxia, a depressão, o transtorno obsessivo compulsivo, o que é o TOC ou o transtorno bipolar, e outros problemas neurológicos, psicológicos e psiquiátricos em crianças e jovens adultos que estão se tornando cada vez mais comuns. Na prática clínica, essas condições, mais do que nunca, sobrepõem-se umas às outras. Uma criança com autismo geralmente também é hiperativa, dispráxica. Há uma sobreposição da ordem de 50% entre dislexia e dispraxia e de 25% a 50% entre hiperatividade, dislexia e dispraxia. Crianças nessas condições geralmente são diagnosticadas como sendo depressivas e, quando crescem, elas estão mais predispostas a se tornar dependentes de drogas e álcool do que as crianças com desenvolvimento típico. Um adulto jovem diagnosticado como esquizofrênico muito frequentemente sofria de dislexia, dispraxia e ou TDAH na infância. Crianças com TOC são geralmente hiperativas, com tendências autistas, e na verdade elas quase sempre recebem esses dois diagnósticos antes de serem rediagnosticadas como bipolar. A esquizofrenia e o transtorno bipolar geralmente são descritos como as duas faces de uma mesma moeda. Nós criamos diferentes padrões diagnósticos para encaixar nossas crianças, mas uma criança atual não se enquadra em nenhum desses padrões. As crianças de hoje, na maioria das vezes, se enquadram de preferência em um quadro irregular de alterações psiquiátricas e neurológicas que se sobrepõem. Esse quadro nos conduz à conclusão de que essas alterações estão relacionadas umas às outras devido ao fato de terem etiologias similares. Então, vamos aqui discutir quais podem ser esses agentes causais. Qual é o quadro típico visto por nós na prática clínica? Antes de examinar a criança, devemos pesquisar o histórico de saúde de seus pais. Sempre que os pais são mencionados, as pessoas imediatamente pensam em genética. No entanto, além da genética, há algo muito importante que os pais, a mãe principalmente, passa aos seus filhos, que é a sua microflora intestinal, inteiramente particular. Poucas pessoas sabem, mas um adulto tem em média 2 quilos de bactérias em seu intestino. Há mais células nessa massa microbiana do que no corpo humano inteiro. É um microcosmos altamente organizado, onde algumas espécies de bactérias devem predominar para que tenhamos saúde física e mental. Seu papel em nossa saúde é tão imenso que nós simplesmente não podemos nos dar ao luxo de ignorá-las. Falaremos adiante em detalhes sobre a flora bacteriana intestinal na infância e agora vamos voltar à fonte da flora intestinal dessas crianças, isto é, seus pais. Após estudar centenas de casos de alterações neurológicas e psiquiátricas em crianças, um quadro característico da saúde de suas mães emergiu. Uma típica mãe de hoje em dia provavelmente não foi amamentada no peito quando bebê, pois nasceu nos anos 60 e 70, quando a amamentação estava fora de moda, né? Por que esse fato é importante? Bom, é porque já sabemos que atualmente bebês que não são amamentados no peito desenvolvem uma flora microbiana intestinal completamente diferente daquela de bebês que são amamentados no peito. Bebês alimentados com mamadeira têm uma flora microbiana intestinal alterada, flora essa que futuramente trará uma predisposição a inúmeras alterações de saúde. Tendo desde o começo uma flora intestinal alterada, uma típica mãe da atualidade provavelmente terá tido alguns episódios de uso de antibióticos em sua infância e juventude, devido ao fato de ter contraído inúmeras infecções. E é bem sabido que os antibióticos causam grande dano à flora intestinal,
pois eliminam as cepas bacterianas que são úteis e necessárias. Com a idade de 16 anos, ou em alguns casos antes disso, a mãe atual inicia o uso de anticoncepcionais, que serão usados por alguns anos que ela constitua sua família. E então as pílulas anticoncepcionais terão um efeito devastador nas bactérias benéficas da flora intestinal. Uma das principais funções das bactérias benéficas é controlar cerca de 500 diferentes tipos de bactérias patogênicas, que são as ruins e oportunistas, já descritas na literatura médica. Quando as bactérias benéficas são eliminadas, as bactérias oportunistas encontram uma oportunidade para crescer em grandes colônias, ocupando grande espaço no trato intestinal. E ainda tem a dieta moderna, de alimentos processados e fast foods, onde fornece a nutrição perfeita para esses patógenos. E essa é a dieta que a mãe atual teve quando era criança e como na sua fase adulta, jovem. Como resultado de todos esses fatores, a mãe de hoje em dia tem uma flora intestinal seriamente comprometida em relação à época em que estava apta a ter seus filhos. Na realidade, os sinais clínicos de disbiose, que é a flora intestinal anormal, estão presentes em 100% das mães cujos filhos apresentam problemas neurológicos e psiquiátricos. Os problemas de saúde mais comuns das mães são alterações digestivas, alergias, autoimunidade, TPM, fadiga crônica, dor de cabeça e problemas na pele. Um bebê nasce com o intestino estéril. Nos primeiros 20 dias de vida, mais ou menos, as paredes intestinais virgens do bebê são colonizadas por uma mescla de bactérias. É a flora intestinal do bebê que terá um efeito tremendo em sua saúde pelo resto de sua vida. E de onde vem essa flora intestinal? A maior parte da sua mãe. Assim, qualquer que seja a flora intestinal da mãe, ela a transmitirá a seu filho recém-nascido. A flora intestinal é algo com a qual não nos preocupamos. No entanto, o número de funções que a flora intestinal executa é tão vital que, se algum dia nosso trato digestivo fosse esterilizado, provavelmente não sobreviveríamos. A primeira e mais importante função do intestino é digerir e absorver corretamente os alimentos. Se uma criança não adquirir uma flora intestinal equilibrada, então ela não conseguirá digerir e absorver corretamente os alimentos, desenvolvendo deficiências nutricionais múltiplas, e isso é o que geralmente vemos em crianças com déficit de aprendizagem, alterações psiquiátricas e alergias. Muitas dessas crianças são mal nutridas, mesmo aquelas que parecem ter um desenvolvimento físico adequado. Quando são submetidas a exames laboratoriais, observa-se que têm deficiências em importantes minerais, vitaminas, ácidos graxos essenciais, que são as gorduras, muitos aminoácidos e outros nutrientes. As deficiências mais frequentes nessas crianças em relação aos minerais são de magnésio, zinco, selênio, cobre, cálcio, manganês, enxofre, fósforo, ferro, potássio, vanádio, boro. E em relação às vitaminas, elas estão desnutridas de B1, B2, B3, B12, C, A, D, ácido fólico, que é a B9, ácido pantotênico. E em relação aos ácidos graxos essenciais e aminoácidos, elas estão muito mal nutridas de ômega 3, 6 e 9, taurina, ácido alfa-cetoglutárico, glutationa e muitos outros aminoácidos. Essa lista de deficiências nutricionais frequentemente encontrada nessas crianças inclui nutrientes fundamentais para o desenvolvimento normal do cérebro, sistema imunológico e o restante do corpo. Além da digestão e absorção normais dos alimentos, a flora saudável sintetiza vários nutrientes, vitamina K, ácido pantotênico, ácido fólico, vitamina B1, B2, B3, B6, B12, vários aminoácidos e proteínas. Isso mesmo, a flora benéfica sintetiza nutrientes. Então, eles também são responsáveis por isso.
Na verdade, quando indivíduos que têm desbiose são examinados, sempre existe a deficiência desses nutrientes. A experiência clínica demonstra que a reposição das bactérias funcionais no trato intestinal é a melhor opção para resolver essas deficiências. Então, a solução não está em suplementar, por isso que o tratamento biomédico, o DAN, não faz efeito depois, porque o que vai resolver são esses probióticos, é essa microflora que vai repovoar o intestino e começar a sintetizar seus próprios nutrientes. E a maior parte das crianças com alterações neurológicas e psiquiátricas tem aparência pálida e emaciada, seus exames mostram vários graus de anemia, o que não é de se admirar, né? Pois para ter sangue saudável, há necessidade de vários nutrientes, né? As vitaminas B1, B2, B3, B6, B12, K, A, D, etc. Ácidos graxos, aminoácidos essenciais, enfim. Essas crianças não somente não conseguem absorver esses nutrientes a partir da alimentação, mas também a própria produção de muitos deles é ineficiente. A maioria das pessoas com flora intestinal alterada tem grupos específicos de bactérias patogênicas ferrodependentes crescendo em seu intestino. Isso mesmo, elas dependem do ferro para poderem crescerem, que são as Actinomyces spp, Mycobacterium spp, cepas patogênicas de Escherichia coli, Corynebacterium spp e muitas outras. Essas bactérias consomem todo o ferro que o indivíduo obtenha da dieta, levando a criança a uma deficiência. Mesmo que você dê ferro, ela vai continuar deficiente de ferro. E pior, você vai alimentar os patógenos para crescerem mais fortes ainda. Infelizmente, a suplementação do ferro somente faz as bactérias crescerem ainda mais e não resolve o problema de anemia. Para tratar a anemia, o indivíduo precisa de todos os nutrientes mencionados até aqui. Muitos deles são fornecidos pela própria flora intestinal, desde que seja saudável. Então, o que vai resolver é você restaurar essa flora intestinal. Além de uma ação direta na nutrição do organismo, as bactérias fisiológicas do trato digestivo funcionam como faxineiras. Elas recobrem totalmente a superfície interna do intestino, protegendo-a de invasores e de toxinas, constituindo uma barreira natural e produzindo grande quantidade de substâncias antibacterianas, antiviróticas e antifúngicas. Ao mesmo tempo, essas bactérias fornecem nutrição à camada epitelial de revestimento do intestino. Então, essas bactérias benéficas, elas ainda limpam o lixo, elas protegem a parede do intestino contra invasores, toxinas, elas formam uma barreira natural. Elas produzem substâncias antibacterianas, antifúngicas, para não deixar a parede do intestino ser furada, para que os alimentos não sejam vazados, gerando a permeabilidade, né? Então, e elas ainda fornecem os nutrientes para essa camada epitelial de revestimento do intestino, que são as MT epiteliais, que são as células que revestem e protegem os órgãos, como a pele, a boca, a bexiga. E na pele é um epitélio seco, no intestino o epitélio já é úmido. Essa camada no intestino geralmente é constituída por poucas camadas de epiteliais. Na pele, por exemplo, são várias camadas de células. E no intestino é pouquito. A barreira é bem fina, a nossa pele é muito mais grossa. A barreira no intestino é frágil. O epitélio não é vascularizado, portanto a nutrição tem que vir de outro lugar, geralmente a camada subjacente de tecido conjuntivo, mas no intestino a nutrição vem de fora. A nutrição tem que vir de outro lugar, geralmente a camada que está subjacente de tecido conjuntivo, mas no intestino a nutrição vem de fora, das bactérias que estão acima das células epiteliais. Estima-se que de 60% a 70% da energia da camada de revestimento intestinal provenha da atividade bacteriana que habita essa camada. Portanto, não é de se estranhar que, quando a pessoa tem uma flora intestinal alterada, o próprio trato intestinal também fica alterado.
Na verdade, muitas crianças com déficit de aprendizagem, alterações psiquiátricas e alergias apresentam esses problemas digestivos. Em muitos casos, os problemas são suficientemente graves para os pais falarem sobre eles. Em alguns casos, não são tão severos, mas quando fazemos perguntas diretas aos pais, eles respondem que seu filho nunca teve fezes normais, que o seu filho sofreu com as cólicas desde bebê e que tem dor de barriga, flatulência com frequência. Nesses casos, quando a criança é examinada por um gastroenterologista, é evidenciado um processo inflamatório com impactação fecal. E a pesquisa mais recente foi realizada no Royal Free Hospital em Londres, pelo Dr. Wakefield e sua equipe. Eles afirmaram que uma situação de inflamação no intestino com flora intestinal é um auxílio para o nosso sistema imunológico. As bactérias benéficas do intestino possibilitam a produção correta de várias células imunológicas, imunoglobulinas e outros componentes do sistema imune. Mas o mais importante, elas mantêm o sistema imune equilibrado. Como elas são responsáveis? É essa microflora que vai garantir a saúde do sistema imunológico. O que ocorre geralmente em pessoas com disbiose intestinal é que os dois mais efetivos compostos do sistema imune, o TH1 e o TH2, estão desequilibrados. O TH1 fica deprimido, o TH2 superativado. Como resultado, temos o sistema imune reagindo aos mais distintos estímulos do meio ambiente de forma alérgica ou atópica. Um bebê nasce com um sistema imunológico imaturo. O estabelecimento de uma saudável flora intestinal equilibrada nos primeiros dias de vida tem um papel crucial no amadurecimento apropriado do sistema imunológico. Se o bebê não desenvolve uma flora intestinal adequada, por não ter nascido de via vaginal e não ter sido amamentado pelo leite da mãe, ele irá ter problemas imunológicos. O resultado será uma série de infecções seguidas por uma sequência de antibioticoterapias que causam danos ainda maiores tanto na flora intestinal quanto ao sistema imune. E as infecções mais frequentes nas crianças com alterações psicológicas, neurológicas e atópicas em seus 2 primeiros anos de vida são infecções de ouvido, infecções nas vias respiratórias, inflamações de garganta e impetigo. Ao mesmo tempo, nesses primeiros 2 anos de vida, a criança recebe muitas vacinas. Uma criança com o sistema imune comprometido não reage de modo padrão às vacinas. Em muitos casos, as vacinas aumentam o dano pré-existente no sistema imune e criam uma fonte de infecções virais persistentes e com problemas autoimunes. Existe um volume considerável de pesquisas publicadas sobre o estado do sistema imune em crianças com déficit de aprendizagem e alterações psiquiátricas. Já tem uns 400 artigos científicos mostrando os danos das vacinas. As pesquisas mostram muitas anomalias em todos os grupos celulares mais importantes. Os anticorpos encontrados com mais frequências são contra a proteína da mielina básica e contra a proteína do filamento do neuroaxônico. Esses anticorpos atacam o cérebro da criança e o restante de seu sistema nervoso. Assim, a criança de hoje em dia, da qual estamos falando, não tem de saída uma flora intestinal normal. E com o passar do tempo, lhe causa ainda mais danos devido às múltiplas terapias com antibióticos e vacinações. Resulta daí que essas crianças geralmente sofrem de problemas digestivos, asma, alergias e eczema. Mas além disso, nas crianças que vão desenvolver alterações neurológicas e psiquiátricas, algo ainda mais terrível acontece. Sem o controle das bactérias benéficas, várias bactérias oportunistas e patogênicas, vírus e fungos têm uma boa chance de colonizar grandes áreas no trato digestivo, crescendo em grandes colônias. Nossa! 2 grupos são os mais frequentes encontrados nos testes, que são as leveduras, incluindo a cândida, a praga
e a família da Clostridia. Esses fungos são terríveis. Esses micróbios patogênicos iniciam digerindo o alimento e produzem grandes quantidades de variadas toxinas que são absorvidas pelo intestino, passando para a corrente sanguínea e chegam ao cérebro, passando através da barreira sanguínea cerebral. O número e composição de toxinas pode ser muito particular, causando diferentes sintomas neurológicos e psicológicos. Devido à ausência ou grande diminuição de bactérias benignas na flora intestinal, o sistema digestivo dessas crianças passa a ser a sua maior fonte de intoxicação do organismo. Ao invés de ser a fonte primordial de nutrição, é a sua fonte de intoxicação. Assim, de que tipo de toxinas estamos falando? Há muitas toxinas, as quais ainda não tem tantos estudos ainda, mas algumas delas já temos uma quantidade razoável de pesquisas. Vamos dar uma olhada nelas. Quais são essas toxinas que os fungos produzem e chegam até o cérebro? Pode ser o acetaldeído e álcool. E o que essas substâncias podem causar às crianças? Os micróbios patogênicos que mais comumente apresentam um superdesenvolvimento no sistema digestivo de crianças com alterações neuropsicológicas e alergias são as leveduras, os fungos, particularmente a cândida. As leveduras fermentam os carboidratos da dieta, produzindo álcool e seu subproduto acetaldeído. Então, numa pessoa que tem a flora benéfica normalmente, quando ela come o carboidrato, é transformado em glicose, o processo bioquímico natural. Mas quando ela está com a microflora patogênica cheia de fungos, ele não vai virar glicose, virar ATP, adenosina trifosfato, para dar energia às mitocôndrias. Vai virar álcool para prejudicar o sistema nervoso e todo o corpo. Olha só o que causa. Esses tóxicos de álcool e acetaldeído que os fungos produzem ao comerem os carboidratos cheios de amidos e processados e açúcares, eles causam danos hepáticos com a diminuição da capacidade de desintoxicar o organismo mediante a eliminação de drogas, poluentes e outras toxinas. Então, eles já lesionam o fígado para diminuir a sua capacidade de autodesintoxicação. E aí a criança não consegue, então, eliminar os tóxicos de drogas farmacêuticas, de outros poluentes, metais pesados, enfim, as toxinas. Também causa degeneração pancreática. E isso faz com que seja reduzida a capacidade de produção de enzimas pancreáticas, que elas são responsáveis por acelerar o processo digestivo, metabolizar. Então, ela já não secreta mais enzimas pancreáticas, Então, os fungos já atrapalham até nisso. Também reduzem a capacidade de produção de ácido gástrico pela parede estomacal. Os fungos também causam hipocloridria. O suco gástrico do estômago é abaixado, então precisaria de suplementar com betaína, cloridrato de betaína e pepsina, ou então o chucrute mesmo, que já faz esse papel. Também eles vão causar danos ao sistema imunológico, vão causar dano cerebral com perda de autocontrole, com prejuízo na coordenação, prejuízo no desenvolvimento da linguagem, agressividade, retardo mental, perda de memória e estupor. A gente vê isso muito nas nossas crianças, Para dizer tudo. Danos aos nervos periféricos com alteração na sensibilidade, fraqueza muscular, sempre está caindo, Danos ao tecido muscular, causando alterações na capacidade de contração e relaxamento. As mãos, às vezes, esticadas, não consegue os dedinhos, bem como fadiga muscular. Deficiências nutricionais devidas ao efeito danoso na digestão e absorção de muitas vitaminas, minerais e aminoácidos. Muitos comuns são as avitaminoses B e a A. O álcool tem a capacidade de aumentar a toxicidade das drogas mais comuns, dos poluentes e das outras toxinas. Então, quando a criança tem fungo, quando ela é em qualquer tóxico, a sua potência é aumentada, porque o álcool tem
esse poder de fazer, né? Esse algo também vai causar alteração no metabolismo das proteínas, dos carboidratos e lipídios, vai gerar incapacidade do fígado em eliminar neurotransmissores e hormônios antigos, bem como outros subprodutos comuns do metabolismo. E essas substâncias vão se acumulando no organismo, levando a anomalias comportamentais e muitos outros problemas. E o acetaldeído é considerado o mais tóxico subproduto do álcool. Ele é a substância química que nos dá a sensação de ressaca. Qualquer um que já tenha experimentado uma ressaca pode dizer como a sensação é terrível. As crianças que têm uma flora bacteriana intestinal alterada desde o princípio, com muitos fungos, provavelmente nunca conheceram outra sensação que não a de ressaca. Que triste. É como se elas bebessem álcool sem beber. É isso. O acetaldeído pode agir de diferentes formas tóxicas no organismo. Uma de suas formas de ação mais devastadora é a sua capacidade de alterar a estrutura das proteínas. Essas proteínas, alteradas pelo acetaldeído, possivelmente são as responsáveis por muitas reações autoimunes. E as crianças com alterações neuropsicológicas geralmente apresentam anticorpos contra si mesmos. E agora vamos falar sobre as neurotoxinas do fungo da Clostridia. O que a Clostridia faz, né? A gente falou da Cândida. Existem cerca de 100 espécies conhecidas de Clostridia até agora. Elas estão presentes nas fezes de pessoas com autismo, de esquizofrenia, psicose, depressão severa, paralisia muscular, anormalidade de tonicidade muscular e outras anomalias psiquiátricas e neurológicas. Muitas espécies de Clostridium são os hospedeiros normais do trato intestinal humano. Por exemplo, o Clostridium tetani é encontrado rotineiramente no intestino de pessoas e animais saudáveis. Todos sabem que o tétano é uma doença mortal devido à neurotoxina muito tóxica que o Clostridium tetani produz. E o Clostridium tetani, que habita o intestino, é controlado geralmente pelas bactérias benéficas. E aí ele não causa danos, já que sua toxina não consegue atravessar a parede de revestimento interno do intestino. Mas, infelizmente, nas crianças das quais estamos falando que têm permeabilidade intestinal, que o intestino está furado, porque a microflora é patogênica e danificou e furou essas paredes. Essa toxina, ela vai atravessar essa parede, porque ela não tem esse revestimento interno saudável. Em intestinos com disbiose, essas neurotoxinas podem ser absorvidas pela parede intestinal lesada, penetrando na corrente sanguínea e atravessando a barreira cérebro-sanguínea, afetando o desenvolvimento cerebral infantil. Muitas espécies de Clostridium, como Perfringens, Novin, Septicum, Stolithicum, Sordelia, Aerophoedidum, Tertium, Sporogenes, etc., produzem toxinas similares à toxina tetânica, bem como de muitas outras toxinas. O Dr. William Shaw, do laboratório Great Plains, descreve com detalhes o número de crianças autistas que apresentam um grande processo em seu desenvolvimento, que apresentam um grande progresso em seu desenvolvimento e em seus exames bioquímicos quando estão sob efeito de medicação anticlostridia. Como eles progridem, como eles desenvolvem quando matamos as clostridias. Infelizmente, quando esses antifúngicos são interrompidos, as crianças retornam ao autismo, já que essas crianças não têm uma flora intestinal saudável capaz de controlar a clostridia, impedindo que suas toxinas penetrem no sistema circulatório através da membrana de células da parede intestinal. E por que então não poderia continuar então dando esse antifúngico? Ora, eles são tóxicos. O fígado já está sobrecarregado, ele não vai aguentar de ficar metabolizando isso. Então, por isso essa via é um tratamento muito momentâneo e que ainda gera outros danos. O fígado já está cansado.
Então, o melhor, o mais inteligente sempre é levar a luz, é levar o bem, é repovoar com a microflora benéfica, que ela vai dar conta de acabar com a flora patogênica. Em muitos casos, não é possível identificar o clostrídio nas fezes do indivíduo, pois é um anaeróbio estrito, sendo de difícil observação. Precisamos testá-lo através de seu potente patógeno. As leveduras e o clostrídio receberam uma oportunidade muito boa nessa idade do antibiótico. Os antibióticos de largo espectro não os alcançam, enquanto eliminam as bactérias benéficas do intestino, para piorar a coisa, né? Que deveriam ser controlados. Sendo assim, depois de vários episódios de tomada de antibióticos, esses dois grupos patogênicos ficam fora de controle depois de uma grande antibiótico-terapia. Aí que os fungos Clostridia e Cândida vão crescer absurdamente. Eles vão começar a ter assim, ó, um super crescimento. E aí essas crianças que nos referimos recebem muitas terapias antibióticas desde o início de suas vidas. Tudo errado, tudo errado. A chave da coisa não é ir contra a vida, e sim levar a vida, levar os probióticos, os pró-vida, a repovoar com a microflora benéfica. Quais os outros tóxicos que essa microflora patogênica produz? São as gluteomorfinas e caseomorfinas, ou opiáceos do glúten e da caseína. Os opiáceos são drogas, como o ópio, a morfina, a heroína, que são comumente usadas por viciados em drogas. O que elas fazem com nossas crianças? Bom, o glúten é uma proteína presente nos grãos, certo? Principalmente no trigo, no centeio, na cevada, na aveia por cruzamento. E a caseína é a proteína do leite da vaca, da cabra, da ovelha, do leite humano e todos os outros leites e derivados dele. No organismo das crianças e adultos autistas ou esquizofrênicos, essas proteínas não são adequadamente digeridas devido ao fato de seus sistemas digestivos estarem abrigando uma flora microbiana anormal, portanto insalubre, e o resultado dessa má digestão seria a formação a partir do glúten e da caseína de substâncias com estrutura química semelhante aos opiáceos, como a morfina e heroína. Nossa! Então, o glúten e o leite é transformado em opiáceos, em drogas. Por isso que muitas crianças viciam, elas têm crises de abstinência, chegam a ficar até 3 dias sem se alimentar. Se você retirar um alimento deles disso, é uma droga para eles, estão viciados. Porque a flora patogênica metaboliza o glúten e o leite dessa forma, para criar uma droga. Há uma grande quantidade substancial de pesquisas nessas áreas, feitas por Dohan, Reichelt, Shaltuk, Cuddy e outros, nas quais os peptídeos do glúten e da caseína, denominados de gluteomorfina e caseomorfina, são encontrados na urina de pacientes esquizofrênicos e das crianças autistas. Incidentalmente, tais substâncias também são encontradas em pacientes com depressão e artrite reumatoide. Então, quem também tem depressão e artrite reumatoide também não pode comer glúten e leite. Esses opiáceos derivados do trigo e do leite atravessam a barreira hematoencefálica e bloqueiam certas áreas do cérebro, exatamente como a morfina e a heroína fazem. Sim, quando seu filho come glúten ou come leite e toma leite, é a mesma coisa dele estar tomando heroína, morfina. Droga mesmo, isso. E aí eles causam os mesmos danos neurológicos dessas drogas e danos psicológicos também. Baseada nessas pesquisas, a dieta sem glúten e sem caseína, SGSC, foi desenvolvida auxiliando muitas crianças e adultos com autismo e esquizofrenia. No entanto, ela é só a ponta do iceberg, não é suficiente. É só uma das coisas a se fazer. Outra toxina que essa microflora patogênica produz, as dermofinas e deutorfinas. São duas
assustadoras substâncias tóxicas com estrutura de opiáceos, as quais foram observadas em crianças autistas pelo bioquímico Alan Friedman, PhD. A dermorfina e a deutorfina foram primeiramente identificadas na pele de rãs venenosas da América do Sul. Os povos nativos costumam mergulhar seus dardos no tecido mucoso dessas rãs, envenenando-as a fim de paralisar seus inimigos. Os índios pegam suas flechas e eliminam nessas toxinas para poder flechar o animal e paralisá-lo, para poder pegar a sua caça. Já que tanto a dermorfina quanto a deutorfina são neurotoxinas muito poderosas. O Dr. Friedman acredita que não é a rã que produz essas neurotoxinas, mas sim os fungos que crescem na pele delas. E é possível que esses fungos também cresçam no intestino de nossas crianças autistas, fornecendo aos seus organismos dermorfinas e deutorfinas, paralisando. Ai, meu Deus. Os testes de ácidos orgânicos disponíveis em muitos laboratórios ao redor do mundo identificam muitos metabólitos da atividade bacteriana no intestino, os quais são absorvidos e acabam sendo eliminados pela urina da criança. Muitos desses metabólitos são substâncias altamente tóxicas. Baixa concentração de sulfato sérico é frequentemente encontrado nessas crianças, que é o que faz a sulfatação, a metilação, e pode ser um indício de intoxicação orgânica, e aí elas não metabolizam, não se desintoxicam, pois os sulfatos são essenciais em muitos processos de desintoxicação, bem como para o metabolismo normal dos neurotransmissores cerebrais. É daí que vem os defeitos de metilação do ácido fólico, da B12 e de sulfatação também. Em muitos casos, a criança está recebendo um bom suprimento de sulfatos através da dieta, mas todo ele é consumido pela cadeia de desintoxicação poderosa que tenta remover todas as inúmeras substâncias tóxicas formadas no organismo a partir do intestino dessa criança. E ao mesmo tempo, esses tóxicos têm a capacidade de despertar os genes das doenças, né? Que aí vai causando esses problemas de metilação, de genes que não deveriam ser despertados, são despertados, e os que deveriam, tudo ao contrário. Ao mesmo tempo, um grande grupo de bactérias geralmente tem um supercrescimento nos casos da disbiose intestinal, que são as bactérias sulfato-redutoras, que produzem enxofre impróprio para o consumo do organismo. Essas bactérias metabolizam os sulfatos provenientes da alimentação em sulfitos. Muitos deles são tóxicos, como o sulfito de hidrogênio, por exemplo, que é o gás do ovo podre. Alguns pais de crianças hiperativas e com outras alterações falam que seus filhos têm fezes com esse cheiro característico. A mescla de toxicidade em cada criança é muito particular e diferente, mas o que todos têm em comum é a disbiose intestinal, pois o autismo não é a doença em si, apenas o sintoma de um conjunto de disbiose intestinal, dessa microflora patogênica, dessa permeabilidade intestinal, de uma alta intoxicação, incompatibilidades alimentares. A toxicidade que é produzida pela massa microbiana anormal dessas crianças estabelece uma ligação entre o intestino e o cérebro. É por isso que parece lógico agrupar essas desordens sobre uma nova visão, que é a síndrome psicológica e o intestino. Sim, o intestino e o cérebro estão totalmente integrados, não tem nada separado. Por isso, a medicina que reúne tudo, integra, ela tem condição de curar. A que separa a linha convencional não vai conseguir curar e fala que não existe cura, mas existe. Basta você olhar no ponto de vista correto, fora do espectro que o financiamento da indústria farmacêutica nos propõe. As crianças com GAPs podem apresentar sintomas de autismo, TDAH, déficit de atenção, de toque, pandas, dislexia, dispraxia, esquizofrenia, depressão, alteração do sono, alergias, asma e eczemas na pele, em todas as possíveis combinações, ou até uma mistura de tudo.
Geralmente não tem uma criança que seja só uma dessas coisas, geralmente é um combo. Não tem nenhuma igual. Então, ficar preso no diagnóstico é bobeira. O que você deve fazer é resolver o intestino, repovoar essa microflora, fazendo os 4R, de repor os nutrientes, de reduzir os poluentes, reinocular a microflora benéfica e restaurar essa parede permeável do intestino. Qualquer criança com déficit de atenção, de aprendizagem e alteração neurológica ou psicológica, com alergias, devem ser completamente examinadas para detectar a desbiose intestinal, porque todas vão ter desbiose intestinal. O restabelecimento da flora intestinal normal e o tratamento do sistema digestivo dessas crianças deve ser a primeira intervenção para essas desordens, antes de desconsiderar a possibilidade de qualquer outro tratamento com drogas ou outro método.